E por um dos aspectos mais notáveis dessa transformação, né, que foi acontecendo ao longo da modernidade, então, essa espécie de progressiva retirada do narrador, ou pelo menos daquele que nós podemos chamar de narrador absoluto, né? Ou então a sua presença muito descontínua. O Foucault chega a dizer o seguinte: no texto teatral você tem rubricas, né? Então, é um diálogo, uma narração linear, você tem os diálogos, mas aí você tem as rubricas para indicar ao diretor e aos atores o que é que devem fazer, né? Então, está lá, né, uma letra diferente, entre parênteses, né? Rodrigo levanta-se, né? Helena anda pela sala, né? Ao mesmo tempo em que os diálogos estão sendo colocados, né? Essas rubricas é uma interferência, né? Uma interferência do dramaturgo na composição, né, do drama, no sentido dos diálogos, e que é alguma coisa que está fora daquela performance, né, dialogal do texto dramatúrgico. O Foucault acha que o narrador, ao longo da modernidade, essa sua progressiva retirada de cena, sua ausência, o que vai resultar na sua ausência, né, como nós vimos na aula passada, ou então nessa presença descontínua, como se ele colocasse marcas no texto, não é? Essas marcas que se põe no texto, o teatro, o diretor põe, né? No roteiro do cinema também, né? Marcas, né? Para indicar um procedimento, né, que ali terá que ser feito na cena, né? Então isso seria também aplicada à figura do narrador, né? Seria possível até mesmo distinguir, em certas narrativas, vários discursos que ocupam diferentes posições entremeadas, né? E aqui, justamente quando ele está falando do Júlio Verne, o exemplo da narrativa de ficção científica, né? O que você tem? Segundo o que é o padrão clássico, né? Você tem o cientista genial que está trabalhando numa grande descoberta, né? Esse cientista genial, ele pode ser um sujeito ingênuo e, portanto, facilmente manipulável por um sujeito mau, em geral militar, né? Que quer transformar a descoberta do cientista numa arma, numa bomba, né? O cientista não sabe disso, ele é totalmente voltado para a ciência, né? Ele é ingênuo quanto a essas intenções, e, portanto, existe a narrativa, né, que diz respeito a ele, né, a cientista da descoberta, a explicação do que ele está fazendo, a narrativa correspondente a esse sujeito mau que está tentando manipular, né, e a narrativa principal, que é justamente a do mocinho, que não sabe nada de ciência, e nem é militar, nem é nada, mas que vai resolver tudo. Né? Vai salvar, né, o mundo, afinal de contas. Então, todos esses discursos, que podem ser totalmente diferentes entre si, são diferentes, né? Eles estão todos na mesma narrativa, mas eles são diferenciados, eles representam uma articulação da ficção. De tal modo que não é simples, por exemplo, num texto do Gilberto, responder a pergunta quem fala. Teríamos que dizer quem fala em cada momento, de que se fala em cada momento, né? E assim por diante. Nesse caso, então, é como se essa multiplicidade de narrativas e de narradores tivesse como efeito ao longo da modernidade, contribuir para o desaparecimento do narrador no sentido da unidade onisciente, né? Narrador absoluto. É isso que, né, o Foucault quer dizer. E isso é
aquilo que estaria inscrito nisso que se chama o ato da palavra, que é uma expressão enigmática. Né? O ato da palavra quer dizer que a palavra atua. Não é só que é um ato da palavra, que é um ato do sujeito que se cria a palavra. Também quer dizer isso. Mas também quer dizer que a palavra, em ato, produz alguma coisa. A palavra em ato, sem o narrador, sem o sujeito, sem o autor. Ela é por si mesma um ato. E, portanto, alguma coisa se produz. A linguagem, o discurso, né, com formação relativamente dependente do autor, como nós vimos na aula passada, aí se produz. Né? É como se a linguagem recolhesse as coisas, né, nela mesma. Né? E tudo fosse, então, ficasse no interior da linguagem, para usar mais uma vez essa expressão equívoca. Né? Isso se faz através de um procedimento aparentemente muito simples, mas de consequências muito graves, né? Que é o nome ou a nomeação. O mais fundamental dos atos da palavra é a nomeação, é dar nome. Né? E por meio disso nós podemos entender a relação que o Blanchot vai estabelecer entre as palavras e as coisas. Né? E a maneira como a cruzamento do Blanchot e do Foucault aparece nesse tipo de formação. No que se refere àquele episódio, né, do Gênesis, né, uma espécie de mito fundador da relação entre coisas e palavras, né, cujo comentário o Blanchot retira do Hegel. Né? O Hegel, uma certa altura da filosofia do Espírito, diz o seguinte: o primeiro ato com o qual Adão se tornou senhor dos animais foi lhes impor um nome, isto é, aniquilá-los na existência. Ou, uma outra tradução possível é aniquilá-los como existentes. Existente como você diz, bom alemão. Né? O Blanchot cita esse trecho do Hegel, né? Bíblico, né? Para que nós possamos, então, a partir daí, entender em que o senhorio do homem sobre a natureza se constitui por meio da palavra designadora, por meio do nome, né? E o Hegel estaria descrevendo aqui como a coisa deixa de ser ela mesma quando a nomeação a transforma em palavra. Então, o Adão recebeu de Deus a incumbência de dar nome. E a cada vez que ele dá um nome a algo que existe, ele aniquila aquela existência e a transforma no nome. De tal modo que é como se as coisas estivessem ali para que Adão inventasse palavras. Ou as coisas estão ali para que a linguagem possa vir a vencê-las. Né? Porque as palavras vão continuar. Inclusive, depois que as coisas desaparecem, as palavras continuam. Né? Então, esse ato de nomeação, que o Blanchot interpreta dessa forma, né, no texto do Hegel, significa que a designação aniquila a existência para afirmar a linguagem e o império do homem sobre as coisas através das palavras. Né? Que é aquilo que o Foucault vai questionar, vai dominar, no seu livro também as palavras e as coisas. O sentido da nomeação remete, então, a um sacrifício do mundo, a uma espécie de transubstanciação das coisas em linguagem. Né? Que é o Adão dotado de fala, e tendo recebido esse poder de nomear, né, ele vai operar essa transubstanciação. Ele vai reunir, né, a substância material das coisas com a substância imaterial das palavras. E aí vai aparecer algo
um significado. E isso é que vai prevalecer. Portanto, é a linguagem que vai prevalecer. Né? E isso significa que, de alguma forma, as coisas são sacrificadas. Né? Há um sentido sagrado nesse sacrifício, análogo da paixão, né? Na cristã, no qual a coisa sofre a morte do seu corpo para reviver no espírito, ou quer dizer, na significação imponderável, né? Na palavra, cuja materialidade sonora, né, remete a um significado inteligível. Né? Portanto, muito diferente da coisa nominada, na sua particularidade. E, portanto, o Blanchot pode dizer nesse sentido que o procedimento de nomeação inclui a morte das coisas e a vitalização da palavra. Num texto num trecho do texto da Literatura e o Direito à Morte, que é o último texto da Parte do Fogo, né? Coletânea, Parte do Fogo, ele diz o seguinte: o sentido da palavra exige, portanto, como preâmbulo a qualquer palavra, uma espécie de imensa hecatombe, um prédio de luz mergulhando no mar completo toda a criação. É como se Deus tivesse criado todas as coisas para que Adão as transformasse em palavras. Né? E as coisas então naufragaram as palavras. Por isso que o Blanchot diz, é como se as tivessem matado, afogado, submerso, né? no dilúvio, metáfora bíblica. Né? Então, e assim que se perfaz o texto, justamente chama, né, Literatura e o Direito à Morte, essa relação entre o sentido e a morte. Né? As coisas vão viver pelo seu sentido depois de terem morrido na sua materialidade. Já que o homem, que é aquele que as nomeia, está sempre insatisfeito com o ser bruto e deseja sempre transmutá-lo no sentido, esse ser mais diáfano e mais domesticado, né? Que é o sentido atribuído, é o nome atribuído pelo próprio sujeito às coisas. Né? Como se a linguagem fosse capaz de matar. E o Blanchot diz o seguinte: a relação entre as palavras e as coisas é uma espécie de assassinato diferido. Diferido aí é diabo, né? As coisas vão morrer, elas estão aí para isso. Né? E cada vez que uma palavra nomeia, alguma coisa morre. Né? Elas estão aí para isso, elas estão aí para morrer. Né? E nesse sentido, então, a linguagem comete, né, esse assassinato. As coisas estão sempre ameaçadas. Né? Elas estão ameaçadas pela sobrevivência do sentido. O sentido vai sempre sobreviver a elas, isso é uma ameaça. Elas vão morrer, o sentido vai sobreviver. Né? Como se houvesse uma espécie de lei regulando essa relação entre as palavras e as coisas. Né? O advento do sentido pelo nome é a morte do corpo da coisa. Para que o sentido venha, diz o Blanchot, para que o sentido venha a cintilar no mundo da linguagem. A palavra traz-nos, então, essa advertência. As coisas podem morrer, as coisas devem morrer, porque a morte é a possibilidade do sentido. Todo nome, inclusive o nome daquele que nomeia. Inclusive o nome daquele que fala. Né? Já é esta morte anunciada. Né? E este que nomeia, muito especialmente, né, diz o povo, na medida em que se nomeia, na medida em que se dá um nome, esse nome já é a antecipação da lápide. Né?
O verdadeiro nome é aquele que está na lápide. Esse é o nome por excelência. Né? Enquanto o nome e a pessoa estão meio confundidos, né, o assassinato ainda não se realizou. O nome só triunfa, e portanto a realidade da linguagem só triunfa quando você tem o nome na lápide, indicando que a coisa ou ser nomeado morreu. Ele agora é inexistente e a existência desse inexistente se dá pela nomeação, pela palavra, mas essa palavra cristalizada, né, que já não pode mais remeter efetivamente a uma coisa viva. Remete à inexistência, portanto não remete com efetividade. Né? O texto que ele achou é o seguinte: dessa situação resultam várias consequências. Está claro que em mim o poder de falar está ligado também à minha ausência de ser. Eu me nomeio, e é como se pronunciasse meu canto fúnebre. Eu me separo de mim mesmo. Não sou mais a minha presença, nem a minha realidade, mas uma presença objetiva e pessoal, a do meu nome, que me ultrapassa e cuja mobilidade petrificada faz para mim exatamente o efeito de uma lápide pesando sobre o vazio. O jogo, então, entre a existência e a inexistência, né, e a sobrevivência do ausente na linguagem, né, é intrínseco à fala. Né. Falar é negar a existência daquilo que se fala. E se nessa fala o sujeito se refere a ele mesmo, é porque, no âmbito da linguagem, ele também vai inexistir. O sujeito vai faltar em sua própria fala. Haverá muitas faltas na fala do sujeito, mas se destacaria essa. Ele mesmo vai estar faltando ali na sua fala. Ele não vai estar presente. Né? Não foi preciso, na aula passada, quando nós vimos os textos do Blanchot, em que ele fala do deserto, da errância do Egito, né? Não foi preciso falar da morte. Eu digo não foi preciso porque agora nós percebemos a lista implicada da morte. Né? No deserto, na errância e no exílio. Né? Eu já estava presente na medida em que essas três noções têm como propriedade comum o desaparecimento. Né? É o desaparecimento que está, né, no exílio do deserto. E a linguagem, quando ela fala das coisas, quando ela insiste em falar das coisas, como se ela pudesse se referir às coisas, né, é porque há da parte da própria linguagem, que às vezes no seu texto Blanchot meio que personifica, a linguagem quer, a linguagem deseja, a linguagem está inquieta, né? Mas também podemos nos referir ao falante, né? A recusa em aceitar a inexistência. Ou seja, a recusa em aceitar que, instaurando a linguagem, instaurou-se nada, porque nada mais existe. Tudo morreu, tudo desapareceu. É difícil. A fala, pela sua própria dinâmica, não admite isso. Né? Não admite aquilo que nós vimos na aula passada como sendo a universalidade vazia. Né? O que há de mais universal é o vazio, é o nada. E o ser da linguagem é, portanto, o nada. Né? No entanto, é a própria nomeação que traz a incerteza a respeito desse possível respaldo do qual nós cremos, ou procuramos crer, que a coisa dá um nome. Usamos os nomes sabendo que é uma coisa, mas esquecemos então que ao nomear, ao dar o nome, a coisa mesma já saiu de cima, já desapareceu. O Blanchot tem um texto que provavelmente serviu de inspiração ao Sartre, que eu for candidato, que eu não sei resolver muito bem. Mas nós vamos ver por quê. Diz o Blanchot:
a linguagem corrente chama o gato de gato, como se o gato vivo e o seu nome fossem idênticos. Como se o fato de nomear não consistisse em dele reter somente a ausência, o que ele não é. Ou seja, no limite, quando eu digo gato, quando eu falo gato, o gato já não existe mais. E é interessante porque no que é literatura, o Sartre fala os mesmos exemplos, só que ao contrário. Ele diz, o escritor tem que chamar o gato de gato, porque não cabe ao escritor e à função social que ele tem que desempenhar construir subterfúgios para referir-se ao mundo de maneira oblíqua. Isso é má fé. Né? Isso é o que faz, por exemplo, o Moriarty, o inimigo do Sartre. Né? Então, as palavras estão ali para serem simplesmente usadas na sua funcionalidade. Chamar o gato de gato, não ficar bordando em torno, né, da designação. Porque isso faria da representação literária uma mistificação. Haveria esse risco, né? Fazer da representação literária uma mistificação. Ora, pelo contrário, o Blanchot entende que quando se nomeia o gato, eu faço do gato um não gato. Um gato que cessa de existir. Restando assim o vazio configurado pela perda e pela ausência, pela não referência. Né? Que, no entanto, é uma não referência problemática. Porque eu não posso substituir o gato que deixou de existir por outra coisa. Né? Como se a nossa lógica diria. Né? O que é o não gato? Não gato é o cão. Cão e gato. Né? Não gato, cão. O Blanchot faz essa advertência. Né? A inexistência do gato não pode ser suprida. Ela é aquela falta que a nomeação instaura pela linguagem e que nunca vai ser suprida. Portanto, não gato só quer dizer isso, não gato. Não indica nada mais no sentido positivo, né? Digamos assim. Né? Então, ou seja, ausência, vazio e perda, né? da referência. Nunca a inexistência instaurada dessa forma poderá ser seguida por uma outra existência, justamente porque estamos no âmbito do deserto. No deserto você não fica perdendo coisas e achando outras com as quais você possa substituir. Né? O que você perde está definitivamente perdido. E aí reparado. Né? O último, né? Para encher de água. Né? Você não vai achar outro. Então, essa ausência, ela se consolida nesse vazio, nesse nada, né, da linguagem, pela palavra. Né? É isso que o Blanchot chama de sacrifício. Né? O sacrifício das coisas, o sacrifício do mundo. Né? O sacrifício religioso, ele pode ser seguido de uma transfiguração, de uma ressurreição. Né? Mas aqui não. Esse sacrifício não é seguido de nada. Não. Nada vem a existir no domínio do nome. Porque justamente a linguagem é o ser, é esse nada que vai prevalecer. Um outro exemplo, nessa mesma direção, é o texto bíblico, né, do episódio do milagre da ressurreição de Lázaro, que também ao qual o Blanchot se refere como uma brevidade, mas que é possível desenvolver. É uma análise que aponta para o duplo sentido da ressurreição. O sentido religioso, propriamente, no sagrado, da vitória sobre a morte, que vai acontecer, né, para aqueles que acreditam. Né? E a ressurreição, que não é seguida por uma transfiguração, que não transforma propriamente o morto em vida, mas faz dele uma espécie de morto vivo. Fica na definição. Né? Por isso o episódio de Lázaro, né, vai aparecer como exemplo.
vitória sobre a morte, que é central do cristianismo, aparece então com a crença de todos aqueles que estão ligados ao Lázaro, mas através de uma ambiguidade. Por mais que você creia na ressurreição que haverá no dia do juízo final, isso não vai te consolar completamente da perda de alguém pela morte física. Né? E é exatamente isso que está acontecendo. Né? Lázaro morreu, as irmãs do Lázaro estão aflitas, chorando, os amigos dele, e aí é que a ambiguidade aparece. O próprio Jesus. É um episódio em que Jesus chora. Os biblistas chamam muita atenção para isso. Né? Jesus, não sabe da morte de Lázaro, que era muito amigo, chorou, se emocionou. E essa atitude, né, ela é paralela a essa crença profunda de que Lázaro morreu, mas ressurgirá na sua glória, no dia do juízo final. Né? Uma vez que ele foi um homem bom e crente. Né? E, justamente, a irmã de Lázaro e o próprio Jesus insistem nisso a todo momento. Não, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. E, num certo momento, ele diz que ele vai ressuscitar. E as irmãs dizem, claro, ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar no dia do juízo final. Mas já a gente está falando de uma outra ressurreição, que é aquela que vai se produzir ali, né, pelo milagre, que o Cristo vai operar em relação ao morto, né? já que ele não evitou a morte. Isso também é algo que as irmãs do Lázaro várias vezes dizem. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido, porque Jesus está viajando no lugar. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso parece que é assimilado, né, pela humanidade do Cristo, né, como uma coisa que ele ficou a dever. Né? E aí, então, é que vem essa decisão. Né? Ele vai ressuscitar. E as irmãs do cara vai ressuscitar, depois do final, fala assim, não, é agora. É agora. Né? E o texto bíblico Jesus diz o seguinte, então ordenou Jesus, tirai a pedra do sepulcro, né? E aí, a irmã de Lázaro, né, vendo o que estava acontecendo, né, ela diz algo que depois o Blanchot vai usar também, nessa ambiguidade entre a ressurreição como bem, a ressurreição como mal. A morte e a vida é uma coisa que está no intermeio. Ela diz assim, ele já morreu há 4 dias, deve estar cheirando mal. Ele já morreu há 4 dias, ele está cheirando mal. Né? Mas Jesus não dá atenção a essa observação. Né? E então, diz o texto, clamou em alta voz, né? Lázaro, vem para fora. E saiu então aquele que estiveram. É o texto do João 11, né? Do Evangelho do João. E então saiu aquele que estivera morto, por efeito do nome pronunciado, porque o Blanchot destaca. Lázaro, vem para fora. Lázaro não existe mais, só existe o nome dele. Mas por uma inversão, que só pode ser vista como um milagre, a partir do nome do chamado, Lázaro, o não existente, o morto, voltará à vida. Mas de que maneira? Né? Através daquela maneira que a irmã já tinha advertido, já tinha feito essa observação. Ele está morto há 4 dias. Está cheirando mal. Ele vai voltar à vida dessa maneira, isso é voltar à vida, né? Isso é ressurgir, né? Como se o retorno da palavra ao ser, a palavra que provoca o retorno ao ser, não conseguisse dominar ou aplacar essa falta, a falta da vida que em Lázaro já se instala pela decomposição do seu corpo. A vida se foi, o corpo foi decomposto
E, no entanto, pela palavra, o ser foi chamado. Ele vem, ele sai do sepulcro. Mas aquilo que já lá aconteceu, né, a palavra, não é falta a palavra o poder de recompor. Essa é a diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição do juízo final, né, que na linguagem teológica é chamada de corpo glorioso, que é aquele corpo que as mulheres viram, né, no sepulcro, subindo ao céu. O corpo de Cristo, né? O Senhor de Cristo. Quando chegaram lá no sepulcro, viram já Cristo, né, subindo ao céu, corpo glorioso. É difícil, tem isso, muita discussão, né, entre os teólogos, né? Corpo de luz, como é o corpo do anjo, né? O corpo do anjo não é o nosso, né? Pode ser um corpo de luz, no sentido de que a luz representa, né, a verdade que só a ressurreição vai instaurar. O corpo, o nosso corpo, não é verdadeiro, né? Verdadeiro é a alma. Mas, como nós vamos ressurgir alma e corpo, o corpo dessa alma será um corpo de luz, como se fosse um corpo espiritual. Não é o corpo nosso aí todo dia, né? Eu tenho um colega que, quando nós conversamos sobre essas, como se pode dizer, injustiças da natureza, né, que a gente sofre, né, e não sabe por quê. Ele diz assim: não, mas o consolo é que no dia do juízo final haverá um corpo glorioso. Ele diz: e talvez esse corpo, na nossa condição, particularmente a minha e a dele, esse corpo, ele será bronzeado e no mínimo com 1,98. O que o Blanchot está querendo colocar aqui, né, é esse clamor através da palavra, né, o efeito da palavra, o efeito do nome pronunciado por Deus, por Cristo, né, que é Deus, mas que mesmo assim permanece de algum modo subordinado a uma certa materialidade acusada e divertida pela irmã, pela Marta, né? Ele está aí há 4 dias e ele já cheira mal, né? O Lázaro inexistente foi chamado de volta, mas o nome de Lázaro, que mantinha Lázaro excluído da existência, foi revertido, mas a existência não foi completamente revertida. Porque a linguagem falta. A linguagem falta poder. A linguagem é pecado, né? E é por isso que Lázaro, não se sabia como ele saiu. Os biblistas procuram recompor a cena, né? Como é que Lázaro saiu do sepulcro? Né? Em que condições ele saiu do sepulcro? Né? E isso, o que interessa aqui no exemplo do Blanchot, é apenas para mostrar que, neste caso de Lázaro, foi a ressurreição foi um efeito da palavra do amigo Cristo que amava Lázaro, o chamou de volta. Como ele tinha poder de ressurgiu. No juízo final, não será apenas a palavra que vai chamar, né? Será o próprio Criador que vai se reapropriar da sua bênção. Por isso é que vai ser a perfeição de Deus, como a perfeição inerente a tudo que é criado pelo Criador, que em si mesmo é Criador, né? Então, nesse sentido, o texto do Blanchot diz o seguinte: o que é fundamento da palavra, o que a palavra exclui para falar, o abismo, o Lázaro do túmulo, não o Lázaro devolvido ao dia, aquele que já tem mau cheiro, aquele que é o mal, o Lázaro perdido, não o Lázaro salvo e ressuscitado.
Então, mesmo que a palavra traga de volta aquilo que a designação fez que existir, né, ainda assim, essa falta mostra a precariedade da palavra e, no caso, foi um caso excepcional, um milagre. No caso comum, a impossibilidade mesmo de chamar, né, pela palavra a coisa existente. Ou seja, estamos só com a palavra. Né? A palavra designa uma coisa, mas eu não posso fazer com que a coisa venha e torne-se ela mesma, né, e volte a ser ela mesma em si, como diria o Kant, né, depois que eu tirar a substituir por uma palavra ou por um conceito. Né? É interessante entender nesse sentido também. O Kant provavelmente não pensava dessa forma. Né? A coisa em si, cuja existência eu posso supor, no entanto, está irremediavelmente perdida no momento em que eu coloquei um conceito no lugar dela. Então, se eu operar com o conceito, ela ficou perdida para mim. Né? E o Blanchot então interpreta isso como a morte das coisas pelo conceito, pela palavra. Né? Então, entre esse corpo já em putrefação e a ausência, né, perpetuada pelo nome na lápide, né, o que é que se deve esperar? Né? O que é que estaria aí entre, né, esses dois extremos, por assim dizer? Ou seja, depois da morte, o nome na lápide é o que resta. A palavra divina, milagrosa, pôde operar em parte essa reversão. Né? Então, os signos de Lázaro, o nome dele, né? Que haviam permanecido, que haviam sobrevivido a ele, né? Vão passar a lhe pertencer novamente, porque ele reviveu. Né? Mas, ainda assim, nada vai poder reverter completamente a existência aniquilada que o nome de Lázaro fez ressurgir. Né? O clamor, como diz a Bíblia: Lázaro, sai para fora. A ressurreição foi o efeito da palavra, mas o efeito completo. E isso é bastante significativo, porque nós vamos então ter que admitir que permanece em Lázaro, depois de sua ressurreição, a falta que a linguagem não pôde suprir. Diz o Blanchot: o tormento da linguagem é o que lhe falta pela necessidade que tem de ser o que falta. Ela não pode nem ao menos nomeá-lo. A linguagem é falta, é o que falta. Sendo assim, ela não pode nem sequer nomear a falta. Né? Ou seja, é impossível suprir aquilo que os 4 dias do sepulcro de Lázaro já fizeram desaparecer. Né? Então, chamar pelo nome não faz cessar o desaparecimento, não faz cessar o processo de morte, o processo de supressão. Né? Aí, incluindo, então, a obscuridade da linguagem, a equivocidade das palavras e toda essa rede de impossibilidade. Chamamos uma coisa, mas às vezes não é o nome dela. Os nomes que usamos para designar as coisas são equívocos, dificilmente há uma denominação unívoca, né? A não ser que seja formal, lógica ou matemática. Então há toda uma obscuridade ao redor da nomeação, que é também o testemunho da precariedade da linguagem e do limite da impossibilidade de, pelo nome, recuperar a coisa. Né? Que é o que nós julgamos que acontece. Né? Vou divulgar, né? Falar a palavra e falar o nada. Eu acredito nisso. Né? Mas Blanchot está tentando nos mostrar que não é bem assim.